Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Atenção, torcedor palmeirense, porque você está prestes a ouvir uma das notícias mais grandiosas do futebol brasileiro. Daquelas de dar inveja em qualquer rival e colocar o Palmeiras no topo do futebol mundial quando o assunto é formação de jogadores e vendas milionárias. E não é exagero, é fato. O Palmeiras, que já figura entre os clubes que mais faturam no mundo com a venda de atletas da base, acaba de fechar a maior venda da sua história e a segunda maior de todos os tempos de um clube fora da Europa. Desta vez, o acordo envolve o clube mais vitorioso do mundo nos últimos anos, o PSG. O Palmeiras, que vem quebrando recordes com vendas de jogadores da base, repetiu a dose e acaba de concretizar mais uma venda histórica em uma transação que ficará para a história do futebol brasileiro. O atacante Eduardo Conceição, cria da academia e camisa 10 da seleção brasileira, foi negociado com o PSG em uma transferência que já está sendo tratada como uma das mais impactantes do futebol sul-americano. A operação, cercada de sigilo até os últimos momentos, foi fechada em 70 milhões de euros já livres de impostos, o que coloca essa negociação como a maior em toda a história do clube e como uma das maiores do futebol brasileiro de todos os tempos, e colocando o Verdão em um novo patamar no mercado internacional em um movimento que reafirma o Palmeiras como uma potência formadora e protagonista global. Segundo informações de bastidores, o acordo entre Palmeiras e PSG foi conduzido diretamente entre a diretoria alviverde e representantes do clube europeu, com participação ativa do staff do jogador. O contrato prevê o pagamento dos 70 milhões de euros de forma estruturada, com parte fixa e metas por desempenho que podem elevar ainda mais o valor final da negociação. Além disso, o Palmeiras garantiu um percentual em uma futura venda, mostrando estratégia e visão de longo prazo em uma negociação que vai além do imediato. O Palmeiras tem 100% dos direitos do atleta. Ele inclusive é titular absoluto e camisa 10 da seleção brasileira de base. Com essa transferência, o Palmeiras não apenas registra a maior venda de sua história, como também atinge o marco histórico ao realizar a segunda maior venda de todos os tempos do futebol brasileiro e sul-americano. O impacto desse negócio vai muito além dos números. Ele reforça o modelo de gestão adotado pelo clube, que aposta forte na formação de talentos e na valorização de seus ativos. Internamente, a negociação é vista como um exemplo de planejamento bem executado, desde a captação do atleta até sua projeção no cenário internacional. Com a proposta milionária já colocada oficialmente na mesa, Palmeiras e PSG agora alinham os últimos detalhes da operação antes do anúncio oficial do negócio. A expectativa é de que, superada essa etapa final, o acordo seja anunciado oficialmente, confirmando uma negociação que promete entrar para a história do Palmeiras e do futebol brasileiro. E agora fica a pergunta que não quer calar. Caso estes valores entrem de imediato aos cofres do clube, seria esta a hora e o momento para investir ainda mais em um elenco para brigar por tudo neste ano? Deixe sua opinião, porque sabemos que decisões como essa podem impactar diretamente dentro e fora de campo. Atenção, torcedor palmeirense, presta muita atenção no que está prestes a ser revelado, porque essa história simplesmente atravessou o oceano, virou assunto nos principais jornais europeus e ganhou repercussão internacional. O que começou como uma discussão restrita aos bastidores do futebol brasileiro virou manchete mundial, e abriu os olhos do mundo para o que vem ocorrendo entre Flamengo e Rede Globo em torno da divisão das receitas aqui no Brasil. Diretamente da Espanha, um dos técnicos mais respeitados do planeta resolveu quebrar o silêncio e entrou de vez em uma das maiores polêmicas recentes do futebol nacional. Tudo começou em uma entrevista que rapidamente repercutiu entre jornalistas europeus. Durante a entrevista, Carlo Ancelotti não apenas citou o Palmeiras, ele foi além. Ele colocou o clube como exemplo, elogiou a postura adotada nos bastidores e, o mais impactante, questionou abertamente atitudes envolvendo o Flamengo e a própria Rede Globo na discussão sobre a divisão de dinheiro da Libra. Uma fala que não só surpreende, mas que também joga luz sobre tudo aquilo que vinha sendo debatido aqui no Brasil. Vem comigo que vou lhe contar os detalhes do que disse o treinador da seleção brasileira, que colocou o Palmeiras em evidência nos principais jornais europeus. Em uma entrevista concedida na Espanha, um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial resolveu quebrar o silêncio e entrou de vez em uma polêmica que já vinha mexendo com os bastidores do futebol brasileiro. Carlo Ancelotti não apenas mencionou o Palmeiras,
ele rasgou elogios ao clube, colocou o Verdão como exemplo de postura e, para surpresa de muitos, questionou diretamente atitudes envolvendo o Flamengo e a Rede Globo na discussão sobre a divisão de dinheiro da Libra. Uma declaração forte, carregada de significado, e que rapidamente começou a circular entre jornalistas, torcedores e analistas, ampliando ainda mais o alcance dessa discussão. Durante a entrevista, Ancelotti deixou claro que acompanha o cenário do futebol sul-americano e que o crescimento do Palmeiras é algo que chama atenção fora do Brasil. Segundo ele, o clube não se destaca apenas pelos títulos conquistados ou pelo desempenho dentro de campo, mas principalmente pela maneira como se posiciona em momentos decisivos fora dele. Ao entrar no tema da divisão de receitas que virou tema de discussão aqui no Brasil por conta da Libra, o treinador destacou que o Palmeiras foi um dos poucos clubes que realmente enfrentaram o sistema, questionando uma estrutura que na visão dele não favorece o equilíbrio entre os participantes. Essa postura, segundo Ancelotti, não é comum, principalmente quando envolve enfrentar interesses tão grandes e já estabelecidos. Mas foi quando o treinador comentou sobre a postura do Flamengo que a entrevista ganhou um tom ainda mais polêmico. Em uma fala direta, ele criticou a tentativa do clube rubro-negro de buscar uma fatia maior de recursos em relação aos outros clubes envolvidos. E não parou por aí. Com um tom irônico, ele levantou um questionamento que rapidamente repercutiu. Será que essa é realmente uma atitude de grandeza? Para Ancelotti, um clube que se posiciona como gigante precisa demonstrar isso não apenas na conquista de títulos, mas também na forma como contribui para o desenvolvimento coletivo do futebol. Ele citou clubes como Manchester City, Manchester United, Chelsea e outros gigantes mundiais que se mostraram grandes na Inglaterra ao implementar a divisão igualitária com outros clubes de menor relevância. A declaração foi interpretada como uma crítica clara à ideia de concentração de receitas a um único clube e questionou a grandeza do Flamengo nas tratativas. Outro ponto que chamou muita atenção foi quando Ancelotti abordou o papel da mídia nesse contexto. Sem entrar em nomes de forma direta, ele fez uma ironia que muitos associaram à Globo, que fez pressão para beneficiar o Flamengo a receber mais do Grupo Libra nos direitos de televisão. Neste contexto, o treinador italiano questionou o discurso da mídia que afirma querer um futebol mais competitivo, mas que não segue exemplos já consolidados em outras ligas. Ao citar o modelo inglês, o treinador destacou que a força de competições como a Premier League está justamente na distribuição mais equilibrada dos recursos, permitindo que clubes de diferentes tamanhos tenham condições reais de competir. A comparação expôs um contraste evidente com o cenário brasileiro que prioriza Flamengo e Corinthians e reforçou a ideia de que existe uma incoerência entre discurso e prática. Ainda durante a entrevista, Ancelotti fez questão de defender o Palmeiras de forma enfática. Segundo ele, o clube foi o único que realmente comprou a briga por um futebol mais justo para todos, mesmo sabendo que isso poderia representar abrir mão de ganhos imediatos. E foi exatamente essa postura que ele destacou como sendo uma verdadeira atitude de grandeza. Para o treinador, um clube grande de verdade é aquele que se sustenta pela sua força, pela sua gestão e pela sua capacidade competitiva, sem precisar recorrer a privilégios ou vantagens desproporcionais. Essa fala não só fortalece o posicionamento do Palmeiras, como também eleva o clube a um patamar de respeito internacional. Com essa entrevista ganhando repercussão mundial, a discussão sobre a divisão de receitas no futebol brasileiro ultrapassa qualquer limite que existia até aqui. O que antes era tratado como uma disputa interna agora passa a ser observado de fora, analisado por quem entende profundamente do jogo e de sua estrutura. E para o torcedor do Palmeiras, fica a sensação de que o clube não está apenas brigando por dinheiro, mas por respeito, por igualdade e por um futuro mais justo dentro do futebol. E se você chegou até aqui, é porque entende que o que está acontecendo vai muito além de uma simples polêmica. Isso envolve o futuro do Palmeiras e do futebol brasileiro. Então já faz o seguinte, se inscreve agora no canal, porque aqui você não perde nenhum detalhe dos bastidores que ninguém te conta. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão, e compartilha esse vídeo com outros palmeirenses, porque essa discussão precisa chegar em mais gente. Quanto mais a torcida estiver informada, mais forte o Palmeiras fica dentro e fora de campo.